Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula, né, do nosso curso de criação natural de galinhas caipiras. Hoje nós vamos trabalhar com o tema bem-estar animal e as 5 liberdades. Esse é um tema assim, muito importante e até já gostaria de avisar que muitas vezes nos cursos que vocês devem estar já a pesquisar na internet, é um tema que muitas vezes, por incrível que pareça, ele é muito pouco explorado, né? Principalmente quando nós vamos atrás das criações de base agroecológica, há uma crença às vezes, né, de que porque você já está a trabalhar com esse tipo de criação, que a questão do bem-estar animal já está ali incluída, né? E muitas vezes não é exatamente assim como acontece. Nós vamos perceber que essa questão do bem-estar animal, ela tem muitos pontos a serem discutidos, muitas reflexões, né? Muitos entendimentos que precisam ser aprofundados, tá bom? E nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma referência rápida, né, aos ensinamentos de Meisama em relação à criação de animais. Então a primeira coisa que a gente precisa já colocar que nós não temos acesso, né, a ensinamentos, caso, e se é que eles realmente existem, de Meisama colocando especificamente a criação de animais no âmbito da nossa agricultura natural, ou agropecuária natural, se a gente pudesse extrapolar assim, né? Ele tem sim muitos ensinamentos específicos, né, para a parte agrícola, como acredito que a maioria das pessoas que estão aqui a fazer esse curso já tenham lido praticamente todos eles, né? Praticado inclusive a agricultura natural, ainda que em hortas caseiras, nos polos de agricultura, enfim. Então sabem que nós temos aí uma série de orientações a respeito de como cuidar da terra, como cuidar do solo, né? Como cuidar das plantas, das sementes, enfim. Mas na parte da criação animal, nós não temos assim algum ensinamento ou conjunto deles, né? Não temos, melhor dizendo, vamos melhorar isso. A gente não tem pelo menos acesso a esses ensinamentos, caso eles existam. Mas dentro do âmbito da agricultura natural e de outros ensinamentos de Meisama, ele nos indicou o caminho, né, para a gente desenvolver uma atividade de criação de animais, seja para produtos desses animais, como ovos, carne, leite, lã, enfim, ou até mesmo utilizar os seus serviços ecológicos, né? Quando o Meisama ele sempre enfatizou, e sempre enfatiza nos seus ensinamentos, a necessidade do respeito às leis da natureza. Então, a gente precisa lembrar que os animais, eles fazem parte dessa natureza, eles fazem parte dessa grande natureza, né? Então, assim como nós temos que ter os cuidados com o solo, os cuidados com o conforto das plantas e tudo mais, nós também precisamos fazer isso, ter essa atenção em relação aos animais que nós estamos nos propondo a criar, né? E na nossa visão, respeitar as leis da natureza nas criações de animais é respeitá-los dentro de sua própria natureza. E é aqui o ponto a ser discutido, aqui é o ponto a ser aprofundado nessa aula de hoje. Ok? Isso é importante, eu vou voltar a frisar para vocês, né, porque assim, o que acontece, né? Após a Segunda Grande Guerra, essa é uma história que muitos já conhecem, a agricultura convencional, a agricultura química, ela deu um grande salto, né? Os aliados lá na Segunda Guerra, eles encontraram lá com os alemães nazistas que foram derrotados, os grandes depósitos das fábricas, das indústrias de armas químicas, até que alguém teve a brilhante ideia de utilizar aquilo na agricultura para combater as pragas e tudo mais, e isso deu origem ao que a gente conhece como Revolução Verde, né?
cujas mazelas, cujos impactos negativos nós vivemos de forma assim muito angustiante nos dias atuais, tá certo? Então, depois da Segunda Guerra, o que acontece é assim, há uma aceleração do pensamento humano em tratar a natureza apenas como uma fonte inesgotável de recursos, né? E nós sabemos, pela nossa experiência com a agricultura, que não é exatamente assim que as coisas funcionam. O Sama já havia alertado para isso nos seus ensinamentos em relação às leis naturais, em relação à agricultura natural. E com os animais não foi diferente, infelizmente, né? Então, os animais também passaram a ser tratados como simplesmente máquinas. E nós temos que ter essa consciência, principalmente nós messiânicos, que trabalhamos tanto com a questão da espiritualidade, com a questão dos sentimentos. O Messama fala que até os minerais, no seu determinado nível lá, ele vai ter algum tipo de sentimento. Então, assim, é importante a gente ter consciência, né, de que os animais, por exemplo, eles têm aquilo que nós chamamos de senciência. Então, o que é isso? Né? Senciência é quando um ser ele tem consciência de si e se reconhece num grupo de outros indivíduos da sua própria espécie, né? Então, até mesmo as plantas, que muitas vezes nós falamos que elas não têm essa consciência, já existem publicações que mostram que não. As plantas elas conseguem ter um nível de comunicação entre elas, inclusive, que permite que elas consigam, por exemplo, ajudar-se mutuamente numa mata, numa floresta, né? Então, assim, à medida que o conhecimento humano, até as técnicas, a própria ciência, ela vai aprofundando, ela vai evoluir, ela consegue, por exemplo, ter acesso a esse nível de informações do mundo natural. E com os animais isso não é diferente, né? Então, muitos animais possuem essa senciência, e claro que isso vai variar de espécie para espécie, né? E a gente pode até dizer assim, muitos talvez já tenham visto, os golfinhos, né, as baleias orcas, são talvez os animais mais inteligentes dos oceanos. Então, uma minhoca, por exemplo, ela não tem o mesmo nível de consciência, de raciocínio que vai ter uma galinha, e etc. E tal. Então, claro que os animais, dependendo da sua espécie, eles vão ter graus diferentes, pelo menos naquilo que nós conhecemos atualmente, né, dessa senciência. Dentre os animais, por exemplo, de criação que nós temos, mais comuns, talvez os porcos sejam os animais com maior senciência, né? Isso até é um trabalho mais recente, que as pessoas têm descoberto que não, que eles entendem, eles interagem, eles compreendem até o grau de humor, né? A sensação de bem-estar do seu próprio dono, né? De quem está ali se propondo a criá-los. Então, aí a gente começa a imaginar, né, como é que é a vida de um animal desse, então, quando ele é mantido o tempo todo em cativeiro, em confinamento extremo, privado de alimentação adequada, enfim, de várias coisas que nós vamos ver daqui a pouco dentro daquilo que é chamado das 5 liberdades, né? Então, o que é importante a gente colocar aqui, e a gente sempre vai tentar fazer esse paralelo entre os ensinamentos de Meisama da agricultura natural e aquilo que a gente está se propondo a trabalhar com a criação de animais, né? Então, assim como, por exemplo, as plantas possuem sentimentos, né? O Messama também deixa isso claro, os animais, então, eles vão possuir esses sentimentos. Então, felicidade, tristeza, medo, angústia, prazer e tantos outros, eles vão estar presentes nos animais ao longo de toda a sua vida, tá certo? Então, a gente não pode perder de vista a importância de nós garantirmos, né, a esses animais que nós estamos nos propondo a criá-los, né, que essa criação, que seja com que finalidade essa criação tenha, seja, como eu falei, seja para a produção de ovos, para abater o animal no final do ciclo produtivo, leite, se é para carne, se é para lã, enfim, o que seja, né? Nós temos que garantir a ele uma vida digna de ser vivida, tá bom? Então esse ponto ele é muito importante para a gente. Falando agora um pouquinho sobre a história, né, assim, mais técnica, mais científica, dessa questão do bem-estar animal, que hoje é um campo da ciência, é um campo da zootecnia e da medicina veterinária, né?
existem especialistas que se dedicam exclusivamente a esse tema. Nós vamos ver lá no final da aula que já existem inclusive certificações internacionais desse tipo de criação, tá certo? Então tudo isso começa lá na década de 1960, né? Como eu falei agora há pouco, depois da Segunda Grande Guerra, o mundo industrial ele deu um salto, né? As empresas, de uma forma geral, elas passaram aprenderam também com a guerra, né, a questão da produção em massa, e isso teve um impacto muito grande na agricultura, né? Então o uso intenso de agrotóxicos, então herbicidas, fungicidas, inseticidas, enfim, né? A própria adubação química em escala assim gigantesca, e durante ali os primeiros 20 anos no pós-guerra, isso foi uma maravilha, né? Então todo mundo falava que finalmente o ser humano ele tinha descoberto a forma, a maneira de acabar de vez com a fome, né? Coisa que nós sabemos que não acabou. E isso era devido então a esse milagre da química, né? Esse milagre desses produtos, desses químicos que não iam mais deixar as culturas serem perdidas pelo ataque de pragas, de doenças, etc. e tal, né? Coisa que nós na agricultura natural sabemos muito bem que não é assim que o mundo natural funciona. Então, no início da década de 1960, um livro que marcou muito essa virada de pensamento, de raciocínio, foi o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, uma jornalista investigativa, né? E que mostrou ao mundo os problemas reais, né, que essa agricultura química, essa revolução verde já estavam a causar após aí praticamente 20 anos do início da sua implantação em massa, né? Claro que para nós messiânicos a gente às vezes fala, mas Messama já sabia disso, né, muito tempo atrás. Sim, ele sabia, ele nos indicou o caminho, mas para a academia, para agências internacionais, governamentais, talvez esse livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, foi o primeiro a alertar, não para problemas futuros exatamente, porque ela foi a primeira a trazer relatos do que já estava a acontecer em escala muito grande, né, dentro da produção industrial de alimentos, né, da parte agrícola. E por isso, até hoje, o livro dela é referenciado nesses meios de estudo, né, da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica, de base ecológicas, etc. e tal, justamente por essa importância histórica, né, e ainda é um material atual, né, para se consultar, para se estudar. E na mesma época que Rachel Carson publica o livro Primavera Silenciosa, uma outra escritora, a Ruth Harrison, ela publica Máquinas Animais. Inclusive esse livro a gente está colocando aqui para vocês, é uma primeira edição dele. Ele foi prefaciado justamente pela Rachel Carson, né? Então as duas, elas se conheciam. Então enquanto a Raquel, ela trabalhou com a questão da agricultura, ela focou bastante a questão da agricultura, já a Ruth Harrison, ela foi a primeira a falar, olha, cuidado, as galinhas não são máquinas, né, de produzir, de produção de ovos. As vacas não são máquinas de produção de leite ou de carne, que seja, né? Ali nós estamos falando de seres com sentimentos, ali nós estamos falando de criaturas, né, que precisam ser respeitadas. E mesmo no caso da agricultura, quando você começa a intensificar demais o uso de químicos, você tem problemas até da qualidade dos seus produtos, no caso dos animais também, né? Então é a partir daí que a ciência e agências internacionais, governamentais, não governamentais, elas começam a prestar um pouco mais de atenção nessa questão da produção dos animais, da produção animal, que vai culminar, como a gente pode ver nesse diagrama aqui, com a questão que hoje nós trabalhamos bastante, que é o bem-estar dos animais. Isso, existem normas, existem regras, né, que precisam ser observadas, ser seguidas. Então lá na década de 60 ainda, você aparece pela primeira vez as definições, né, iniciais do que seriam esses estados emocionais,
né, que depois isso virou as 5 liberdades que a gente precisa observar para os animais, tá certo? Em 1970, então, essas começam a aparecer as primeiras recomendações e regulamentações em cima disso, né? E em 2009, bem recente agora, começa a ser difundido mundo afora a questão de uma mudança profunda de paradigma, né? Porque muitas vezes também nós caímos assim no obscurantismo, né? Daquilo que a gente chama de fundamentalismo ecológico, né? Ou naturalista. Então tem gente que, não, eu não como a carne porque o animal, coitado, ele vai sofrer na hora do abate, então eu vou ter uma vegetação exclusivamente vegetariana. Há pessoas que vão até para o excesso aí e falam que vai viver de fotossíntese, por incrível que pareça, tem gente que fala que vai viver só da luz do sol. Claro que a gente não pode chegar num nível desse, mesmo para nós, né, messiânicos. O Messama nunca falou que nós devemos ser veganos, né? Ele sempre recomenda, fala, olha, na sua alimentação é bom você ter um balanço adequado, né? Mas ele nunca foi contra, por exemplo, o consumo de carne, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí o que muda nos últimos 20 anos, né, é esse pensamento de que, ok, o animal ele vai ser abatido no final de um ciclo de vida, mas o abate, se a gente for analisar, igual no nosso caso, nós estamos aqui, por exemplo, agora a abater frangos, né? O abate ele pode ser feito de várias formas, inclusive uma forma que a gente considera humanitária, uma forma limpa, né? Uma forma de você abater o animal de maneira indolor. Existem técnicas de você dessensibilizar um animal para que ele não sinta, por exemplo, que ele está sendo abatido, né? Isso, inclusive, são normas internacionais que muitos países seguem, né? Até para que seus produtos sejam devidamente registrados, né? Para o comércio, enfim. Então, a questão não é o abate em si, mas é que tipo de vida esse animal levou até chegar aquele momento do abate, que, por exemplo, no caso de um frango, não vai durar mais do que 2 ou 3 minutos, né? Mas ele viveu meses, né? Ou no caso, quando você está descartando um lote de galinhas poedeiras, foram anos. Como é que foi a vida desse animal, né? Mesma coisa para uma vaca, para um boi. Como é que foi a vida desse seu rebanho? Ou dos seus porcos, ou dos seus patos, enfim. Então, essa questão dessa mudança, né, de que você precisa garantir que o animal ele tenha tido uma vida, né, que tenha valido a pena de ser vivida, né? E hoje nós já sabemos, a própria ciência já sabe que a qualidade, inclusive, da carne, a qualidade dos ovos, de animais que têm essa vida que valeu a pena ser vivida, é uma qualidade superior. Quando a gente vai pegar pelo lado espiritual, são carnes são produtos com alta energia vital, né? Nós gostamos muito de falar isso na agricultura natural. Então, da mesma forma lá na agricultura, que você precisa trabalhar para que os nossos alimentos tenham uma grande concentração de energia vital, então imagina isso agora acontecendo com a carne, os ovos, o leite, enfim, aquilo que a gente vai utilizar na produção animal, né? Então isso é muito importante, tá bom? E por fim, né, antes da gente entrar propriamente agora nas 5 liberdades, a gente vai discutir cada uma delas rapidamente, só citar, né, que hoje nós falamos muito em ciência, ética e lei. Então, claro que isso muda de acordo com a legislação de cada país, né, internamente, mas externamente, em termos de mercado globalizado, é cada vez maior o número de pessoas, de consumidores, associações, grandes redes varejistas que querem oferecer para os seus clientes, né? Principalmente quando a gente está falando agora de produtos animais, de origem animal, eles querem oferecer produtos que estejam em sintonia com esse pensamento do século XXI, né? Em que nós vamos falar sempre, por exemplo, na questão do bem-estar animal, que isso hoje é uma área do conhecimento científico, né? Em que nós consideramos os efeitos do ser humano sobre o animal, mas da perspectiva do animal, né? Então, como é que o animal está enxergando aquilo? Claro que a gente não consegue entrar no cérebro de uma galinha, mas a gente consegue ter algumas informações do comportamento dela, dos estudos que são feitos em cima disso, para que a gente possa imaginar então o que realmente essa galinha está vendo, está a ver
desse sistema que foi preparado para ela. Isso é muito comum a gente encontrar, por exemplo, nos zoológicos, né? Então, aquele enriquecimento de ambientes, já não tem mais aquela imagem de um gorila fechado numa jaula pequena, né? Normalmente ele vai ter um recinto que vão tentar reproduzir para ele os seus ambientes naturais. Então, essa mesma raciocínio, hoje ele sai dos zoológicos e vem para as criações, né, comerciais de animais, tá certo? Além da questão da ciência, né, desse bem-estar propriamente dito, nós estamos falando também dos direitos dos animais, né, onde nós vamos considerar as nossas atitudes humanas para com os animais. Então, como é que nós tratamos os animais? Também não basta você dar a ele comida, casa, tudo, água limpa, mas o seu trato com ele não ser um trato ético, não ser um trato reconhecendo que ali você tem um irmão planetário, né? São graus evolutivos diferentes, mas você tem ali um irmão. E, finalmente, a questão da proteção animal, que aí nós já vamos falar de leis e normas de defesa dos animais, que, como eu falei, muitas vezes você pode até não ter essas leis e normas muito bem definidas no seu país, mas quando você quer exportar o seu produto de origem animal para países que têm essas leis e normas muito bem definidas, então você precisa estar atento e respeitar essas leis, porque do contrário, os compradores não vão mais adquirir os seus produtos, tá certo? Então, falado isso, nessa primeira parte, vamos agora para aquilo, então, que se chegou a convencionar, né, de 5 liberdades. Então, quando nós vamos criar animais, quando nós vamos tirar esses animais da natureza, claro que ninguém vai sair aí a caçar galinhas na mata, não é exatamente isso, mas quando a gente tirou lá atrás os animais do seu ambiente natural e trouxemos esses animais para um ambiente em que nós agora vamos manter um certo controle sobre eles, nós precisamos, quando falarmos agora do bem-estar animal, dentro dessas normas, dessas regras, né, que hoje em dia elas estão a avançar cada vez mais, nós temos 5 pontos que precisamos estar a observar, né? E esses 5 pontos foram chamados de liberdades. Então nós temos a liberdade nutricional, a liberdade ambiental, né? Então, a nutricional, os nomes já falam por si, né? Então é aquela liberdade que tem a ver com a alimentação, né? Como é que é a alimentação, se ela é adequada, se ela tem quantidade adequada, etc. e tal. Temos a liberdade ambiental, nós vamos falar de cada uma delas, tá? Não se preocupe. Nós temos a liberdade ambiental, que se refere exatamente a que tipo de ambiente eu consigo propiciar para essa minha criação, né? A liberdade sanitária, ela vai ter a ver com a questão de sanidade, de doenças, se você faz controle, se você está atento a fatores que podem levar seus animais a adoecerem, e se eles adoecerem, o que você efetivamente vai fazer, etc. e tal. A liberdade comportamental, então é observar aí como é que é o comportamento desse animal no seu meio natural. Né? É possível, e como é possível fazer com que esse comportamento seja reproduzido num ambiente de cativeiro. Né? E por fim, a liberdade psicológica. Esse animal ele vive sob estresse, sob medo constante. Como é que é isso? Né? É um animal que recebe carinho. Vamos lembrar aí que Meisama falava com as plantas, né? Você conversa com as suas galinhas também, você conversa com seus porcos. Como é que é isso? Né? Então, são essas 5 liberdades que nós vamos trabalhar agora. A primeira delas, a liberdade nutricional. Né? Então, que ela fala exatamente assim, olha, o animal ele tem que ter acesso ao alimento em quantidade e um alimento adequado à sua espécie. E aí é um primeiro ponto que a gente gosta muito de conversar, mesmo com pessoas que trabalham aí dentro da linha agroecológica, é uma discussão que ela não tem fim, de que muitos falam assim, não, eu tenho que, dentro de uma liberdade nutricional, eu vou garantir que, vamos falar agora de galinha, especificamente para a gente focar. Não, as minhas galinhas, elas recebem a ração, e eu dou ração à vontade para minha galinha, né? Eu particularmente já tive algumas discussões com professores a respeito disso. Eu tenho uma visão particular a respeito desse assunto, né? Em que eu não gosto, por exemplo, de usar a expressão ração.
eu prefiro usar comida de galinha, né? E aí eu faço um teste, faço um desafio, isso a gente conversa bastante, eu falo, olha, se você jogar um grão de milho no seu galinheiro, você vai ver uma festa das galinhas comendo o seu grão de milho. Mas se você jogar grão de soja, as galinhas não vão comer esse grão de soja, né? Instintivamente elas já sabem que a soja ela possui alguns agentes antinutricionais. Tanto que, não sei se vocês sabem disso, mas a soja para ser usada na ração, aliás, não é nem a soja que é utilizada na ração, né? É a sobra do processamento da soja. Então, primeiro se tira um monte de substâncias, inclusive o óleo de soja, né? Aquele óleo de cozinha, e aí o que sobra é o que vai alimentar a indústria de rações, tá certo? E para isso acontecer, essa soja ela precisa ser tostada, ela precisa ser passada por um processo térmico que vai desativar algumas enzimas que ela possui, e que do contrário, se você comer, mesmo nós seres humanos, se a gente come muito essa soja, come soja ou feijão cru, por exemplo, nós vamos ter sérios problemas nutricionais, certo? Então, é um primeiro indicativo. Se você joga um grão de soja, seja ele tostado ou um grão de soja cru para uma galinha, ela não vai comer, né? Ela vai fugir daquilo. Então, o que o pessoal faz? Eu vou pegar o milho e a soja, vou triturar, né? Vou misturar, e aí vai ficar com uma ração farelada aí do lado. Que aí a galinha, por exemplo, ela não consegue separar o milho da soja. Mas por que se usa soja? Se usa soja porque é um produto que tem uma quantidade muito grande de proteína vegetal. E proteína significa carne, significa leite, significa ovos, né? Então, quanto mais eu dou ração proteica, alimentação proteica, no caso da galinha ou do frango, então maior vai ser minha produção de ovos, maior vai ser minha produção de carne, tá certo? Então, entre os vegetais, os cereais comuns utilizados pela indústria, talvez a soja seja aí o que tem o maior teor dessa proteína vegetal, por isso que ele é tão utilizado. Mas aí vem o questionamento. Mas se no meio natural a galinha não quer comer a soja, né, isso realmente é atender ao bem-estar ou à liberdade nutricional desse animal? Esse questionamento eu fiz no ano passado para um professor da área de zootecnia, do curso de agroecologia que eu faço, e nós estamos debatendo o assunto até hoje, né? Isso de fato é o bem-estar animal garantido em relação à liberdade nutricional, né? Inclusive tem muitas empresas que falam, né? A Coren, vamos falar abertamente, a Coren é uma que ela faz a propaganda de que as rações dos frangos de corte não recebem ingredientes de origem animal, são 100% vegetais. Agora a gente precisa só esclarecer um ponto em relação a isso, né? O ser vegetal nesse caso não é que eles estão a atender a uma demanda do animal, né? A galinha é um ser onívoro, ela come de tudo, inclusive carne. Nesse caso específico, quando uma empresa anuncia que as suas rações não têm produtos de origem animal, é em função de problemas de saúde que muitas vezes são provocados quando você alimenta seus animais com os resíduos de carcaças de outros animais. Então, nos anos 1990, nós tivemos aí no mundo o evento da vaca louca, que era exatamente isso. Eram carcaças de bois contaminados, que eram desmanchadas, cozidas, transformadas em farinha, que alimentavam outros bois, né? Então, essa contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada, ela fez com que aquela doença terrível, que depois se tornou, inclusive, transmissível para o ser humano, né? Então, hoje é feito um controle internacional muito grande com o que você vai ofertar para os seus animais. Então, quando uma empresa ela fala que a ração ela não tem ingredientes de origem animal, na verdade, ela não está a falar que aquele animal só vai querer comer vegetal, né? Não é exatamente isso. E a galinha é o grande exemplo que a gente tem em relação a isso. Então, quando nós falamos aí numa ração farelada, não só do ponto de vista industrial, mas muitos criadores, inclusive pequenos criadores, fazem uso disso, né? O que essa ração farelada não vai ofertar para suas aves é o que nós estamos vendo aí, uma parte, uma pequena parte, uma galinha solta, ela vai comer de tudo, ela vai comer minhoca, tatuzinho, ela vai comer lagarta, borboletas, insetos no geral.
ela vai ter acesso a flores comestíveis, ela vai ter acesso a capins, ela vai ter acesso a um universo muito grande, né, de alimentos em que ela mesma vai conseguir fazer essa complementação, esse balanço. É claro que 100% dessa alimentação, né, como a gente fala assim, uma alimentação 100% natural, galinha vai lá e se vira, isso vai ter um impacto direto na sua produtividade, né? Então, lá naquela aula que nós falamos das raças de galinhas, nós vamos estar falando aí daquelas galinhas caipiras, propriamente dita, né? Que vão botar aí 80, 90 ovos por ano. Se você quer uma produção maior, uma produção um pouco mais consistente, então, claro que você vai fazer um reforço com essa ração farelada, né? A questão toda que se discute muito hoje é essa mistura, vou voltar aqui, né? A gente vai ter uma aula sobre alimentação animal, mas se vale a pena ficar trabalhando muito a questão da soja, porque não é em todo lugar que você tem essa soja disponível, né? E isso aí são problemas ambientais, econômicos, sociais, enfim, né? Nós temos várias situações que precisam ser abordadas nesse tema. Então o que se vai se procurar lá, quando a gente falar de alimentação de base ecológica, são os ingredientes disponíveis naturais, tá bom? Mas aqui a gente está falando só de conseguir realmente garantir, dentro da liberdade nutricional, no bem-estar animal, essa questão de você dar a ele um alimento em quantidade, né, com qualidade e, preferencialmente, no caso específico de galinhas e frangos, né, o mais diversificado possível. Pode dar ração, mas interessante também deixar com que eles tenham acesso a áreas ou alimentos que não sejam exatamente ou somente a ração. A segunda liberdade é a liberdade ambiental. Pouca gente sabe que as galinhas, no seu ambiente natural, original, ela é uma espécie de subbosque, né? Então, o que a galinha não gosta no seu ambiente natural, por exemplo, são áreas abertas, áreas descampadas. É muito, muito comum nós encontrarmos criações grandes de galinhas e elas não terem um pequeno bosque, árvores para elas se protegerem, né? Então, quem são os inimigos naturais de galinhas, além de raposas e tudo mais, né? São exatamente as aves de rapina. Então, são gaviões, né? Falcões, águias, e isso vem de cima. Então, esse ambiente, né, como a gente pode ver nessa imagem aí, essa imagem aqui da nossa chácara, esse ambiente que a gente chama de subbosque, não é uma mata fechada, não é uma floresta fechada, mas é um espaço em que elas se sentem mais seguras, se sentem protegidas, tá certo? E nós vamos ver na outra liberdade que tem aí um fator comportamental muito interessante que precisa ser observado. Mas essa questão desse ambiente, então você, claro, você vai ter um galpão de proteção, como nós vamos ver nas próximas aulas, nas instalações, né? Mas ela tem que ter acesso a um ambiente em que ela se sinta realmente confortável, que se aproxima desse ambiente original, natural, dessa espécie em particular, tá bom? A terceira liberdade é chamada liberdade sanitária, né? Então, quando a gente fala em liberdade sanitária, a gente tem que fazer o quê? Falar o quê? Olha, esse animal ou esses animais, eles estão livres de dor, de injúria e de doença, né? Então, as doenças lá no ambiente já foi feito um controle, as instalações são adequadas e tudo mais, para se evitar que esses animais adoeçam com frequência, por exemplo, né? E se eles adoecerem, eles precisam ser tratados. Então, de acordo com técnicas, com normas da zootecnia, da medicina veterinária, eles precisam ser tratados, eles não podem ficar ali em sofrimento, tá bom? A questão de dor e injúria, eu trouxe aqui uma imagem que não é muito agradável, mas é o que acontece na indústria, que é a debicagem de pintinhos, de pintainhos, né? Então, na indústria é muito comum se retirar o bico das aves, porque isso vai evitar que a ave, quando ela ficar estressada, e ela vai ficar estressada, principalmente no caso aí de poedeiras, imagina viver a vida inteira numa gaiola fechada, elas começam a atacar umas às outras, né? Então, existe essa técnica aí de fazer a debicagem. Isso é proibido, inclusive, quando você quer fazer uma certificação orgânica da sua produção da sua criação de aves, né? Inúmeras certificações internacionais proíbem esse tipo de prática, mas infelizmente isso é muito, muito, muito comum na criação convencional, né? Então isso é uma liberdade, por exemplo, que não está sendo observada. Esses animais, você está constantemente dando a ele condições de maus tratos, de dor, né?
muitas vezes submetendo a processos de doenças sem o devido cuidado e tratamento. Então isso tudo também é muito sério, né? E infelizmente muito mais comum do que a gente gostaria que fosse. A quarta liberdade é a liberdade comportamental, que tem muita relação com a liberdade ambiental que eu falei agora há pouco, né? Então, o animal ele precisa ser livre para expressar seus comportamentos naturais, né? Ele vai ser livre se ele também tem um ambiente um pouco mais natural para ele, né? Então, esse comportamento ele exige, por exemplo, um espaço suficiente, como eu falei, instalações adequadas. E uma coisa muito importante no caso das galinhas, e aqui a gente precisa ficar bem atento, né, com essa informação, que é a companhia da sua própria espécie e na sua organização social, né? Pouca gente sabe que as galinhas, elas se agrupam. Quando você cria a galinha solta, né, solta relativamente falando, mas quando você tem a galinha nessa condição que nós estamos vendo na imagem, elas naturalmente elas vão se agrupar naquilo que nós chamamos de famílias, tá? Um núcleo familiar de galinha, normalmente ele é composto por um galo e 12 a 15 galinhas. Nós vamos voltar nesse assunto com detalhes nas próximas aulas, tá bom? Isso tem assim implicações muito importantes na criação. A primeira delas, por isso que tem a ver com a questão da liberdade comportamental, porque o galo ele exerce uma série de funções nessas famílias. Uma dessas funções é a proteção daquelas galinhas que estão ali. Então ele, por exemplo, que vai avisar quando aparecer algum predador, seja uma ave de rapina, seja alguma raposa, seja alguma outra coisa desse tipo, normalmente é o galo primeiro a avisar para aquele núcleo, né? E para quem tem um número maior de aves, essas famílias elas se organizam em bandos de até 100 animais. Não muito mais do que isso naturalmente. Se você pegar lá 500 galinhas e criar nesse sistema solto, você vai acabar observando, com o tempo, vai ter habilidade para isso, que elas se agrupam em mais ou menos 100 animais. E dentro desses 100 animais, você tem aí mais ou menos umas 7, 8 famílias, como as que eu citei agora há pouco, né? E dentro dessas famílias também eles têm toda uma organização, existe lei e ordem, viu? Existe ali o galo que vai ser o galo alfa daquele grupo, né? Então é o galo que consegue, não digo exatamente mandar nos outros galos, mas é aquele galo que é a liderança, aquele galo que vai ser a referência para os outros galos cuidarem das suas respectivas famílias. Então olha que coisa interessante, olha que coisa complicada até, né? Poxa, achei que galinha era tudo igual, soltava e aliás o galo nem precisa, porque galo não bota ovo, para que eu vou ficar criando galo no meio de galinha poedeira, né? Essa pergunta ela é muito comum, inclusive nós não conseguimos colocar nas normas brasileiras de criação orgânica de galinhas de postura a necessidade de se ter galos nesse ambiente, né? Então hoje você coloca galos se você quiser, não tem problema, mas você não é obrigado no sistema orgânico aqui no Brasil se fazer isso. É diferente de outros sistemas internacionais de certificação, onde a presença do galo ele é muito importante exatamente para ajudar a garantir, né, essa liberdade comportamental das suas aves. Elas precisam ficar tranquilas. A função da galinha é ficar ali, como a gente está vendo, ciscando. E se a gente procurar direitinho nessa imagem, aí a gente vai ver que tem ali, eu consigo ver ali, tem dois galos aí nesse grupo, né? Tenho aqui, ó, ele tá de costas para a gente, está mostrando só o traseiro aqui, né, logo em cima dessa galinha vermelha. E aqui embaixo, tá longe aqui, não é porque eu conheço o quintal, eu já sei. Aqui embaixo, no momento da foto, a gente tem um outro galo que está ali a ciscar, né, naquela imagem, tá certo? Então você tem esses animais, claro que se entrar alguma coisa aqui que possa ameaçar esse grupo aqui acho que são 2 famílias que estão ali, 2 ou 3 famílias, esses animais eles vão imediatamente dar o aviso. Isso garante que essas galinhas possam fazer o seu pastoreio de forma tranquila, sem estresse, né? A gente percebe, por exemplo, no momento que eu tirei a fotografia, não tem nenhum animal com a cabeça levantada. Normalmente, quando você chega perto de um grupo
e essas galinhas já estão estressadas, basta você chegar perto que todo mundo fica em estado de alerta. Então, quando você chega perto de um grupo desse e consegue fotografá-los, sem que eles não deem a mínima para a sua presença ali, significa que eles estão tranquilos, eles não estão sofrendo estresse, né? E isso é muito importante, tá bom? Por fim, e aí tem a ver com o que eu falei agora, por último, é a liberdade psicológica, né? O animal ele precisa ser criado livre de medo e estresse, né? Então não é só o sofrimento físico que precisa ser evitado, como a gente veio falando nas outras liberdades, né? Os animais eles também devem ser submetidos a condições que os levam, aliás, aqui tá, não devem ser submetidos às condições que os levem ao sofrimento mental. Então olha, por exemplo, essas galinhas que estão aqui, essa aqui é a Clarinha, a minha filha, né? Ela se ambienta no meio desses animais, o animal fica no colo dela, por exemplo. Essa aqui é uma galinha que tem nome, essa aqui é Wendy, né? E fica normalmente em volta. Então, ou seja, você não vê ali o animal, ele tem essa confiança. Tem essa confiança porque ele não é tratado com desrespeito. Existe ali todo um cuidado especial, né, para que ele possa ter uma vida realmente assim. A gente fala, a galinha feliz, ela tem que viver de forma tranquila, sem o tempo todo estar em estado de alerta, né? E saber que ali no meio daquele grupo tem o macho da sua espécie, que se acontecer alguma situação, alguém estranho, muitas vezes isso pode acontecer, ou passa um gavião, aí sim ele vai dar o seu devido alarme em relação a isso. Mas no geral elas precisam ser tranquilas, tá certo? Essa questão do bem-estar, como eu falei, né, para a gente já encerrando a nossa aula de hoje, existem certificações internacionais, né? A Certified Human, aqui no Brasil, nós temos com orgulho, né, falando que a Corin é a empresa pioneira que trouxe essa certificação para o Brasil. Então a gente pode ver ali na imagenzinha na embalagem do frango da Corin, né, tá lá o certificado. Existe um site, é só copiar esse link que está em cima, mostrando aqui na nossa, esse link que está aqui, ó, tá? Depois, se quiserem entrar, é uma referência aqui para o caso do Brasil, mas essa certificação, como eu falei, ela é internacional. Vários países já observam, já trabalham com isso, né? E assim a gente fica bem satisfeito de saber que o trabalho que a Corin desenvolveu ao longo desses anos todos, 25, 30 anos aí de trabalho, fomos um dos primeiros aí a trazer para o país esse tipo de preocupação numa escala industrial, ou, né, que é o caso a Corin trabalha, e isso é importante, não é só criações de pequena escala que podem ter esse tipo de certificação, não é fácil você colocar essa certificação que precisa. Para você ter esse selo, você tem que ter todas aquelas 5 liberdades que nós citamos na nossa aula de hoje, muito bem avaliadas, muito bem estabelecidas. Então, você colocar isso numa escala maior, realmente não é um trabalho simples de ser feito, tá bom? Então, depois que se quiserem ter curiosidade de ver, nesse site aqui existem depoimentos, inclusive lá do nosso CEO da Corin, né, o ministro Dematê, que é um dos diretores também dessa certificação aqui no Brasil, um dos coordenadores desse projeto, então tem alguns depoimentos dele lá, é bem interessante de estar acompanhando, tá? E então é isso, né, em termos da nossas aulas, o tema de hoje, a importância disso, né? Eu vou postar também algumas apostilas relativas a esse material, que, como eu falei, isso merece um aprofundamento da sua compreensão, do seu entendimento, porque nós não estamos trabalhando com máquinas, né? Nós estamos aí a trabalhar com seres que são inteligentes, né? Que nos dão aí a oportunidade de, além de ovos, uma galinha como essa, se for bem cuidada, a gente vai ver que é um grande animal de companhia, tem muito a nos ensinar, né, na questão das relações familiares, as relações sociais, de grupos, então, assim, é um universo a ser ainda desvendado por nós, seres humanos, né? Então, eu fico assim, um pouco mais tranquilo agora, nas próximas aulas, a gente poder entrar efetivamente nas questões mais técnicas de construções, de manejo e tudo,
porque a gente já deu a vocês essa introdução a essa parte que seria, assim, talvez a parte um pouco mais espiritualizada dessa criação, né? Só de vocês começarem a imaginar já como é que vão ser os galinheiros, as estruturas, vocês já terem essa ciência, né, de que estão trabalhando com seres que têm não apenas sentimentos, mas muito deles até um grau de inteligência que nós é que não conseguimos acessar, né, muitas vezes, isso já é de grande valia, tá bom? Então, perguntas podem estar colocando lá no nosso grupo do WhatsApp. Se quiserem postar também lá no nosso Google Classroom, fiquem à vontade e vamos respondendo à medida que esses questionamentos chegarem, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a nossa próxima aula.